Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Querida aprendiz, querido aprendiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do Física é Vida. Vamos hoje dar continuidade à nossa playlist falando sobre o trabalho de conclusão de curso. Dessa vez vamos falar 5 itens obrigatórios em todo o trabalho de conclusão de curso. Deixa logo seu like, deixa aqui a sua dúvida se algum dos itens ficou obscuro. Nós vamos nos próximos vídeos falar com mais detalhes dos itens especificamente, como é que a gente vai construí-los. Mas hoje já deixa tudo anotado, o que é que você precisa colocar já no seu modelo de TCC, esses itens como sendo capítulos do seu trabalho. O TCC, nós sabemos que toda vez que a gente está passando por uma graduação, nós precisamos, no final, fazer um trabalho a nível acadêmico, né, que é um trabalho que nos mostra ou tenta despertar em nós um pouco do gosto da investigação científica. Ou, no mínimo, é um trabalho que a gente precisa fazer, que vai nos tomar algum tempo, em que o modelo do trabalho vai simular uma investigação científica mais simples, né? O primeiro item, já vamos falar sobre ele, não podia ser diferente, não é? A introdução. Só que tem um detalhe na introdução que muitas vezes a gente não se apercebe. A introdução não é o trabalho. A introdução é um resumo do que a gente fez naquele trabalho. Qual foi a motivação para aquele trabalho? A gente não pode dizer que a motivação é de nos graduar, né? Mas o que é que tem naquele trabalho que é interessante, seja para você, seja para a comunidade ao qual você está apresentando ele, né? No caso, se você for médico, comunidade de médicos, se você for contabilista, a comunidade dos contabilistas, se você for economista, advogado, enfim. O que é que aquele trabalho traz de interessante para a comunidade ao qual você faz parte? No caso, em outras palavras, né, como já disse, qual foi a motivação para aquele trabalho? A outra coisa que a gente precisa descrever na introdução é resumir do que aquele trabalho trata, né? Qual é o tema do trabalho, como é que o trabalho foi feito, né? Tudo isso de uma maneira muito mais direta. É para apresentar de forma resumida tudo que tem naquele trabalho. E a partir dos tópicos que vêm, dos tópicos seguintes, a gente vai detalhar, né, com mais ênfase, aquilo que nós descrevemos na introdução. O segundo item é a revisão teórica, que nem sempre leva esse nome, né? Existem alguns lugares que chamam de fundamentação teórica, tem outros que chamam de enquadramento. Aqui em Portugal chamam de enquadramento teórico, revisão bibliográfica. O que é a revisão teórica? O que é a fundamentação teórica? Você vai escolher algum tema que será trabalhado no seu TCC. A revisão teórica é você fazer uma pesquisa do que é que existe na comunidade acadêmica a respeito daquele tema. Se for, por exemplo, não sei, um tema na área de recursos hídricos, lá da engenharia, você vai fazer uma pesquisa a respeito de recursos hídricos ou especificamente daquilo que você resolveu estudar que leva em consideração os recursos hídricos, né? Digamos que você, na minha área, por exemplo, que trabalho em ensino de ciências, eu estou estudando sobre metodologias ativas. Eu preciso fazer uma revisão teórica. Se eu fosse fazer um TCC sobre isso, né, seria uma revisão teórica sobre metodologias ativas, apresentar quais são as metodologias ativas que são mais utilizadas atualmente ou que são mais pesquisadas atualmente, indicar, por exemplo, quais são as metodologias ativas ao qual eu tenho mais afeição, ou aquelas que eu acho que têm um resultado melhor, etc, etc, etc. Isso vale para qualquer que seja o tema. Em outras palavras, né, a revisão teórica é você estudar e escrever, né, referenciando tudo, sobre o tema que você decidiu estudar. Só que o TCC, como ele é uma investigação, ou a simulação de uma investigação, a gente precisa indicar qual foi a metodologia escolhida para realizar aquela investigação.
o orientador que você vai escolher, que eu comentei no vídeo passado sobre o que é que os passos antes do TCC, né, a escolha do orientador, o orientador possivelmente vai lhe indicar qual é a melhor metodologia. E no TCC você vai descrever a metodologia, qual foi o desenho metodológico que você escolheu, e você vai indicar, você vai descrever também quais foram os passos que você tomou para realizar aquela investigação. Seja de como que você coletou os dados, ou como você fez a análise daqueles dados, etc, etc, etc. É uma parte em que você vai fazer a descrição de como que aquele trabalho foi feito. Basicamente é isso. E depois de recolher os dados, a gente precisa interpretar os dados, a gente precisa indicar para onde que aqueles dados vão, quais são as consequências daquilo que nós é, recebemos, né, dos dados que foram coletados, que encaminhamento que aquilo tá levando. É isso que nós apresentamos nos resultados. Só que é preciso tomar cuidado, né? O resultado não é simplesmente indicar, em outras palavras, que a investigação deu certo, ou que a hipótese estava correta, não. Mas indicar quais são as consequências da investigação, né? Não a consequência para mim, mas a consequência daquilo que a gente coletou, né? Aquilo indicou que a minha hipótese encaminhava mesmo, no caso que eu dei do exemplo das metodologias ativas. As metodologias ativas funcionaram, elas foram relevantes no aprendizado dos alunos ou dos estudantes. Se você está estudando, sei lá, odontologia, aquela substância, ela reagiu como você esperava, né? E a partir dos dados coletados, você vai poder descrever e ter essa interpretação. E o último item são as considerações finais. Não coloque conclusão, o nome conclusão no seu TCC. Quando nós ainda estamos a nível de graduação e a nível de pós-graduação, mesmo a nível de mestrado, especialização, dificilmente nós concluímos alguma coisa. Muito porque quando a gente fala de conclusão, dá a entender que aquilo não tem mais desenvolvimento, que a gente concluiu, chegamos naquele ponto, não tem mais o que fazer, né? Por isso que hoje em dia a gente utiliza as considerações finais. Você vai é uma introdução ao contrário, né? Enquanto a introdução apresentava o trabalho, as considerações finais vão reapresentar os resultados, reapresentar as metodologias e dar um pouquinho do seu toque pessoal a respeito daquilo que foi investigado. Não se esqueça, né, fica como um item extra, colocar quais foram as suas referências. Não use referências bibliográficas. Quais foram as suas referências? Quais foram os artigos que você leu, os livros que você consultou, etc, etc, etc. Desde já, agradeço a todos pela atenção e pela paciência. Peço que deixe o like, se inscreve no canal, compartilha aí o conteúdo e desejo a todos uma ótima caminhada nessa trajetória que é o trabalho de conclusão de curso. Até a próxima e a gente se vê logo logo.